Oi, gente, bom dia! TN1 no ar. Idoso é flagrado tentando entrar em motel com criança de 11 anos. A menina, a irmã e uma amiga vendiam balas no sinal quando foram abordadas pelo homem. Motorista confunde os pedais do carro e invade loja de conveniência na Serra. 2 fiscais da prefeitura que estavam no local foram atropelados. Idoso de 74 anos é morto a pauladas na Serra. Populares disseram que ele teria estuprado 2 crianças, mas a versão é desmentida pela família da vítima. O adeus ao empresário Camilo Cola, de 97 anos. O fundador da aviação Itapemirim, ex-deputado federal e também veterano de guerra, morreu no sábado de causas naturais. O enterro foi marcado por homenagens e muita emoção. A liberação de parte de hóspedes de hotel isolado em Vitória. Eles passaram por exames de Covid após um indiano que está no local testar positivo para uma nova variante da doença. E a gente aproveita para atualizar os dados da Covid-19 aqui no estado e também o ritmo da vacinação. E ainda, a história de pai e filho que realizaram juntos o sonho de concluir os estudos. Seu Pedro tem 102 anos e o filho André, 47. A semana está só começando e o TN1 também. Fica com a gente, tem isso e muito mais, já já. 11h43, estamos de volta e o jornal hoje já começa falando de um carro de luxo que invadiu a loja de conveniência de um posto de combustíveis na Serra. O motorista teria confundido os pedais do veículo e acabou causando esse acidente. Homens da prefeitura que fiscalizavam o local foram atropelados. Nesse vídeo, feito logo depois do acidente, dá para ver o momento em que o motorista sai do carro. Um fiscal da Prefeitura da Serra chega a chutar a porta do veículo. Um PM tira o motorista do carro e o leva para fora do local. Este outro fiscal ficou ferido na perna. Machucou o fiscal aqui, ó. Do lado de fora do local, o motorista se justifica. Amor, ele agarrou aqui no meu pé, eu serei lá dentro lá. Este outro vídeo mostra como ficou a loja depois da batida. O caixa foi destruído. Vários alimentos e bebidas ficaram espalhados pelo chão. O acidente aconteceu na loja de conveniência deste posto de combustíveis que fica em Valparaíso, na Serra. Foi por volta das 9 da noite. De acordo com testemunhas, o motorista do veículo era cliente aqui da loja de conveniências. Ele estava consumindo e na saída acabou trocando os pedais do carro. Ao invés de dar ré, acabou acelerando o veículo e entrando com tudo dentro da loja. No momento do acidente, fiscais da prefeitura, acompanhados de policiais civis e militares, faziam uma fiscalização na loja. Apesar do susto, ninguém ficou ferido com gravidade. 2 fiscais que acabaram atropelados foram atendidos em hospitais da região e liberados durante a madrugada de domingo. O batalhão de trânsito foi acionado. Pois é, apesar desse susto, os 2 fiscais da prefeitura passam bem, tá? Já em relação ao motorista que causou esse acidente, a Polícia Civil informou que ele prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberado. O caso vai ser investigado e as imagens de monitoramento da loja de conveniência ainda vão ser analisadas. Gente, um delegado da Polícia Civil daqui do Espírito Santo foi preso no Rio de Janeiro, acusado de receptação. O delegado estava com uma EcoSport e foi abordado pelo péssimo estado de conservação do veículo. Checando a placa, a PM descobriu que tratava-se de produto de estelionato. Os militares encontraram ainda uma pequena quantidade de droga dentro de uma bolsa. Na delegacia, o policial civil afirmou que o veículo era dele e que teria comprado sem saber que era objeto de estelionato. O veículo foi apreendido e o delegado foi autuado como usuário de drogas. A Polícia Civil do Espírito Santo diz que a Corregedoria da Corporação já está ciente do caso e que já iniciou as apurações da conduta desse policial. Olha só, agora a gente fala de um caso absurdo que aconteceu durante o fim de semana. Um idoso de 71 anos foi preso ao tentar entrar num motel com uma criança, gente, que só tem 11 anos. A menina, a irmã de 14 e uma amiga de 18 estavam vendendo balas no sinal quando foram abordadas por esse homem. Ele teria oferecido R$ 200 às garotas.
Foi a recepcionista deste motel que impediu que o senhor de 71 anos entrasse com as meninas no local. Pela janela do veículo, ela percebeu que tinha uma criança dentro do carro. O motel fica na Avenida Guarapari, no bairro Valparaíso, na Serra. Uma viatura passava por aqui exatamente na hora do fato e abordou o veículo. O senhor foi detido e levado para o plantão especializado da mulher em Vitória, junto com a jovem de 18 anos, que também foi detida, e as duas meninas. A jovem de 18 anos, a adolescente de 14 e a irmã dela, uma criança de apenas 11 anos, estavam aqui nesta praça conhecida como Praça da Luz, que fica no bairro Parque Residencial Laranjeiras. Elas vendiam doces. As duas menores teriam vindo aqui para a região com a mãe, mas acabaram se dispersando dela. Enquanto estavam aqui na praça, elas teriam sido abordadas pelo senhor de 71 anos. Primeiro, ele teria oferecido um lanche e foi neste momento que as três aceitaram entrar dentro do carro dele. Mas durante a viagem, ele ofereceu uma quantia de R$200 para manter relações sexuais com a jovem de 18 anos e com a criança de 11 anos. O Conselho Tutelar foi acionado pela PM. Débora Espíndola, conselheira que atendeu o caso, conversou com a imprensa por telefone. Contou que as meninas saíram de casa para vender bala com a mãe e a conhecida de 18 anos. A criança de 11 anos relatou que estava vendendo bala juntamente com a mãe, a irmã de 14 anos e uma moça de 18 anos no próximo ao sinal do Shopping Laranjeiras. As duas irmãs com essa moça de 18 anos dispersaram da mulher, da mãe, e ao vender bala, um senhor abordou, oferecendo entrar no carro e compraria alimento para elas. A criança não tinha ideia do perigo que corria. Ela falou que foi a primeira vez e que imaginou que ia tomar banho na piscina. A conselheira alertou sobre a vulnerabilidade e o perigo a que o trabalho infantil expõe as crianças. Eu sou conselheira tutelar há 11 anos no município e sempre houve trabalho infantil nos sinais, tanto na BR-101, na Norte-Sul, em Laranjeiras. E nós, conselheiros tutelares, sempre questionamos que há necessidade de um trabalho maior com essa situação, porque essa situação gera prostituição, tráficos de droga, né, ilícitas. Que absurdo, ainda bem que a funcionária do motel se atentou, né, gente? A Polícia Civil informou que o idoso foi autuado em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável. Já a jovem de 18 anos foi autuada em flagrante por submeter a criança à prostituição ou à exploração sexual. Os dois foram conduzidos ao Centro de Triagem de Viana. Olha, foi enterrado em Venda Nova do imigrante, o empresário e ex-deputado federal Camilo Cola. O sepultamento foi na fazenda da família. Familiares, amigos e autoridades políticas participaram da cerimônia de despedida do fundador da aviação Itapemirim. A cerimônia foi restrita aos convidados. Camilo Cola tinha 97 anos e morreu de causas naturais na noite de sábado. O governador Renato Casagrande destacou o legado do empresário para a história capixaba. O presidente Jair Bolsonaro também prestou homenagens a Camilo Cola nas redes sociais e relembrou da participação de Camilo Cola na Segunda Guerra Mundial. O prefeito de Cachoeiro, Vitor Coelho, lamentou a morte do empresário e ainda decretou luto oficial na cidade. O corpo do empresário foi enterrado ao lado da primeira esposa, Inês Cola, que morreu em 2008. Camilo Cola deixa 2 filhos. Gente, bora continuar nos assuntos policiais, agora para falar do caso de um idoso que foi espancado até a morte na Serra. A repórter Suzy Faria já está aqui conosco, ela acompanhou essa história, vai trazer os detalhes para a gente. Que história horrível. Bem-vinda, Suzy. Olá, Bruna. Exatamente, minha amiga. Essa situação é para lá de estranha. Até porque não se sabe ao certo ainda se esse estupro que o idoso foi, que ele foi ameaçado, né? Que ele acabou morrendo por causa disso, julgado e condenado, melhor dizendo, realmente aconteceu. A gente até procurou a Polícia Civil para ter essa informação, mas ainda não tivemos. Agora, como foi toda essa história que pode ter, na verdade, o pano de fundo, um celular,
Bem, vocês vão saber agora, acompanhando a matéria que eu fiz hoje pela manhã lá em Central Carapina. Os vídeos foram feitos pouco antes do seu Antônio Batista da Fonseca, de 74 anos, esse senhor que aparece aí no vídeo assustado, fosse brutalmente espancado e morto. Neste outro vídeo, seu Antônio ainda anda pela rua do bairro Central Carapina e logo é cercado e o espancamento começa. As imagens são tão fortes que por isso não vamos mostrar além daqui. Uma pessoa está com ele, a sobrinha, que tenta evitar as agressões, mas também é agredida e aparece caída aí no chão. Eu vim trazendo ele de lá aqui. Quando chegou aqui, a população não encostou a mão nele. Quando viu ele comendo um pastel e tomando um caldo, gritou para a população que ele era estuprador. E aí ninguém quis saber se era verdade ou não e fizeram essa maldade com ele. De acordo com a sobrinha, assim que ela soube da confusão envolvendo o tio, foi lá e o buscou. Veio até aqui com outras pessoas, como é visto no vídeo, acompanhando também. Porém, nesse ponto, quase perto de casa, ela acabou encontrando com o pai da criança que foi supostamente molestada por ele. E aí o pai usou de violência. A sobrinha também foi agredida e foi nesse local aqui que o seu Antônio acabou morto a pancadas. Agora, acreditem, de acordo com a sobrinha da vítima, tudo pode ter começado por causa de um celular. De acordo com a sobrinha de 48 anos, o idoso teve por 4 meses um relacionamento com uma jovem de 25 anos, que tem 3 filhos. É a mãe da criança supostamente molestada, de 4 anos. Tudo teria começado quando o casal se desentendeu por causa de um celular. Há 3 meses atrás, a mãe da criança era inquilina do meu irmão e ele também, o meu tio. Porém, ela teve um relacionamento com o meu tio e pediu um celular a ele. Ele comprou o celular e deu a ela. E ela, querendo ir embora com o celular, inventou, ou não sei o que ela arrumou, querendo levar o celular, saiu da casa, falando com o meu irmão, querendo que o meu irmão parar de olhar os filhos do meu irmão, não tem? A sobrinha conta que no mesmo dia, seu Antônio devolveu o aparelho, mas já era tarde. O boato já tinha sido plantado. Inventou que o meu tio tinha estuprado a filha dela. E a população está toda acreditando que meu tio é estuprador. Ele não é. Isso há 3 meses. Isso há 3 meses atrás. Ela falou com o meu irmão, falou com o marido dela, o ex-marido dela, que tem outra mulher, o que matou, o autor. Curioso é que o assunto voltou a ser comentado 3 meses após o fim do relacionamento. Em vídeos que circulam nas redes sociais, uma voz feminina incita a população. Detalhe é que nem a mãe, nem as crianças moram mais aqui no estado. Ainda não se tem a confirmação se há registro na polícia informando tal estupro. Se não se confirmar, seu Antônio pode ter sido vítima de uma vingança por ter tomado o celular que deu de presente. Pois é, Bruna, como eu falei antes, nós demandamos a Polícia Civil para saber se, em nome do seu Antônio, a vítima aí dessa agressão, teria alguma outra ocorrência envolvendo estupro de vulnerável. A polícia demandou dizendo que, para saber isso, teria que ter um número dessa ocorrência. Enfim, não existia até então, em nome do seu Antônio, nenhuma outra ocorrência a não ser essa que aconteceu ontem. Esse caso escabroso, como vocês estão vendo, que deveria ser levado à justiça para resolver, acabou sendo resolvido ali na hora. Seu Antônio foi julgado, condenado e morto no mesmo instante que uma pessoa gritou que ele era estuprador de crianças, inclusive 2 crianças. A mãe das crianças, ou da criança que supostamente teria sido violentada, não está mais aqui no estado. Se mudou para Minas Gerais, onde está há cerca de 3 meses, ou seja, um assunto que já passou, não tem registro e agora a Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra é que vai investigar para realmente esclarecer se esse senhor molestou alguma criança ou se ele foi morto apenas pela raiva e por um boato e ainda mais por conta de um celular, Bruna.
Sem dúvidas, né? A população não pode nunca fazer justiça com as próprias mãos, né? Não é o correto, tem que aguardar a polícia para investigar. Suzy, você tem informações também sobre uma babá que foi sequestrada no meio da rua em Nova Palestina? Que história é essa? Pois é, uma história muito estranha que aconteceu ontem. E assim, tem uns requintes de crueldade que envolvem essa ocorrência que vocês não têm noção. Para se ter ideia, essa vítima ficou cerca de 6 horas em poder dos sequestradores, sendo agredida e torturada. Quem foi conferir essa história e vai contar tudinho para a gente é o meu colega Felipe Chicarino. Acompanhe aí a matéria dele. Ele cortou o cabelo. Não para lá, mas ele sabe. A dificuldade para se comunicar não é à toa. A babá de 37 anos, que vamos preservar a identidade aqui, permaneceu por 6 horas sequestrada. Ela foi abordada na manhã do último sábado, no bairro Nova Palestina, em Vitória, antes de ir para o trabalho. A babá saía de um supermercado. Quem fala pela vítima é o sobrinho dela. Ela foi abordada na rua por uma mulher de jaleco branco, com cabelo coque amarrado, como se fosse uma enfermeira, né? Ou uma médica. Ela seguiu, foi até ela, abordou ela na rua e falou: me passa o celular, abaixa a cabeça e siga o carro preto. E assim ela foi. O sinal vermelho neste trecho da rodovia Serafim Derenze foi a última lembrança da babá antes de ser dopada pelos criminosos. Ela adentrando nesse veículo, ela começou uma luta corporal com os mesmos que estavam no veículo. No decorrer dessa luta, eles colocaram um pano na sua boca e seu nariz e em seguida ela não se lembrou mais de nada, ela adormeceu. Não é apenas a droga a culpada pelo comprometimento na fala da vítima. Acreditem, tentaram arrancar a língua dela. Ela acorda dentro de um quarto bonito, com ar-condicionado, com uma televisão grande e uma câmera de frente para a cama. Como ela queria gritar, né, para ver se alguém escutava para vir a socorrer, no quarto mesmo que ela se encontrava, nesse momento, uma das mulheres pegou a língua dela com uma espátula, um tipo de alicate, e torcia a língua dela e puxava. Ela perdeu a fala, ela não consegue falar. Os sequestradores fizeram contato com a família pelo telefone da babá. A ameaça foi generalizada. Enviaram esta foto em que a babá estava com a boca amordaçada. A família suspeita do ex-marido dela, pai das filhas adolescentes. E essa pessoa falou que vê todos os nossos passos, os passos delas, que tem olheiros nas ruas delas, ouve tudo e vê tudo. Então a gente está de mãos atadas. Sequestro, ameaça, tortura, tentativa de homicídio. Este não é um roteiro de filme de terror, é uma realidade mesmo. E realidade que pode estar relacionada com algo que é um câncer brasileiro, a homofobia. A filha da babá de 16 anos e a sobrinha dela são lésbicas. Dias antes do sequestro, a filha de 16 recebeu uma carta escrita à mão com ameaças de morte por conta da sexualidade dela. Eu vou voltar, vou te matar, vou te pegar, eu entro a hora que eu quiser. Sou uma formiga. Eu vou colocar fogo de novo, eu volto, sua desgraça, sapatona. Você vai morrer, sua mãe vai chorar também, a gorda também, calar a boca dela. Eu vou matar, sapatona, vou matar você. No verso da mesma carta, a ameaça também se estendeu à babá. Essa pessoa, em todas as cartas, falavam: eu odeio essas sapatonas, essas sapatões. E não aceita, essa pessoa não aceita a sexualidade dela e nem da prima dela, que também tem a mesma idade. Devido a isso, criou esse ódio de querer matar toda a família. Acreditem, a família não conseguiu registrar a ocorrência na Polícia Civil no dia do crime. O susto ainda não passou, já que a família ainda se sente o tempo todo vigiada. Nesse momento podemos estar sendo vigiados, filmados, porque eles conseguem ver tudo e ouvir tudo o que se passa. Então, é pessoas realmente preparadas para fazer esse tipo de mal. Pois é, gente, e apesar de todo esse absurdo que vocês viram aí, de tudo que essa mulher passou, de todas as ameaças que foram feitas,
a família não conseguiu registrar a ocorrência na polícia. É um absurdo, vocês não acham? Pois bem, nós fomos até a Polícia Civil saber o porquê disso. Por que após tanta tortura a mulher ainda não teve o seu direito resguardado de dar queixa? A Polícia Civil respondeu o seguinte, que foi procurada para explicar, né, o porquê que a família não conseguiu registrar, e disse que nenhum policial pode se recusar a registrar qualquer ocorrência, salvo por um motivo plenamente justificável. E aí nem teria, né? Bem, o órgão orienta que qualquer cidadão que se sinta prejudicado com o atendimento realizado na polícia pode encaminhar as denúncias até a Corregedoria de Polícia. Agora, é inadmissível que um fato como esse aconteça e que um policial, diante de uma situação tão triste como essa, não se comova a ponto de registrar uma ocorrência de um fato tão sério como aconteceu com essa mulher que ficou 6 horas em poder dos sequestradores, sem ter culpa de nenhum crime, sendo torturada desse jeito. Pedimos então à família que, diante desta resposta da Polícia Civil, encaminhe essa reclamação até a Corregedoria e formalize tudo o que aconteceu junto à Polícia Civil. É com você, Bruna. Sem dúvida, Suzy, isso não pode ficar impune. História absurda. Ó, daqui a pouquinho você volta a conversar com a gente sobre outros casos também, tá? Até daqui a pouco, Suzy. Gente, agora vamos falar da pandemia de Covid-19 aqui no estado. Nas últimas 24 horas, foram 13 mortes confirmadas, 609 novos casos. O painel já está aqui, ó. Temos 480.635 casos confirmados até hoje aqui no Espírito Santo. 10.727 pessoas, infelizmente, perderam a vida. E os números da esperança, mais de 451 mil pacientes conseguiram se recuperar da doença. E nesse assunto ainda, gente, os hóspedes que estavam isolados em um hotel em Vitória desde a última sexta-feira começaram a ser liberados ontem. O local segue interditado depois que um hóspede indiano testou positivo para a Covid-19. O empresário Felipe recebeu o resultado do exame negativo para a Covid-19 e pôde sair do hotel com a filha Giovana. Ele é de Minas Gerais e chegou a Vitória com a família na última quinta-feira. O hotel deu o amparo, comunicou a gente, falou das medidas de segurança e daí em diante foi tranquilo, não tinha nenhum problema não. O que foi mais difícil para você? Foi mais difícil para mim não ter saído. A família mineira vai embora na tarde desta segunda-feira. Já a consultora comercial Adriana veio ao estado a trabalho e já deixou o hotel na noite deste domingo. Eu cheguei na terça e deveria ter ido embora na sexta e estou indo embora hoje. Mas fui muito bem atendida, eles tomaram todas as medidas, graças a Deus tudo negativo. É só voltar para casa agora. Hóspedes e funcionários deste hotel em Camburi, em Vitória, ficaram isolados desde sexta-feira, após um indiano testar positivo para a Covid-19. Segundo a administração do hotel, o indiano, que é hóspede, está sozinho em um andar do prédio e totalmente isolado. Os outros 2 indianos testaram negativo para o coronavírus. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Vitória, as 94 pessoas que estavam no hotel foram divididas em 2 grupos para testagem. Fizeram o teste 2 vezes para constatar se estavam ou não com a Covid-19. Apenas poucas pessoas ainda não realizaram essa segunda testagem, que deve ser feita nesta segunda-feira. Mas somente a Secretaria Estadual de Saúde pode confirmar se, além do indiano, outra pessoa também testou positivo para o vírus. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a SESA, o indiano chegou ao estado no dia 25 deste mês. Ele seria mecânico de um navio da Índia, que está atracado no Espírito Santo. Os outros 2, um é comandante e o outro o substituto dele. O resultado para saber se o indiano está com a nova variante do vírus deve sair essa semana. Os 3 indianos permanecem isolados e o hotel continua interditado até que todos testem negativo para o vírus. Equipes das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde permanecem no local. Alguns hóspedes continuam nos quartos. Já para Felipe, que veio como turista e já foi liberado, resta aproveitar as últimas horas de folga na Orla Capixaba. Aproveitar um pouco ainda. Com certeza. Valeu.
Pois é, a Secretaria de Saúde informou que as vigilâncias municipal e estadual continuam monitorando os demais hóspedes e funcionários do hotel que coletaram a primeira amostra neste sábado. Já os 3 indianos seguem isolados. Preocupação com essa nova variante aqui no estado, né? A vacina é nossa única esperança. Hoje tem vacinação dos rodoviários em Cariacica. Felipe já está por aqui. Felipe, boa tarde para você. Como é que está rolando aí a vacinação dos rodoviários? Oi, Bruninha! Tudo bem com você? Boa tarde. Tá sozinha? Te abandonaram aí hoje, hein? Cadê o George, meu Deus do céu? Tudo bem, Bruninha? Boa tarde. Boa tarde a todos. Mais uma semana que começa, mais uma semana que tem início. E mais uma semana que a gente começa falando da coisa mais gostosa de falar hoje em dia, que é de vacina, falar de vida. E como você já adiantou, Bruninha, hoje aqui em Cariacica começa a imunização de 200 profissionais, 200 rodoviários. Eles estão sendo vacinados aqui, ó. A gente não dá para ver a vacinação, mas tem uns bondões, tem os ônibus, eles estão sendo vacinados aqui na própria garagem. Então eu já vou começar esse vivo, quer dizer, já comecei, mas vamos dar continuidade aí, conversando com o Paulino que foi vacinado, foi imunizado. Doeu ou não? Boa tarde. Só um pouquinho, boa tarde. Mas aqui, você estava muito ansioso, porque a gente sabe, é legal a gente falar que os rodoviários é a categoria que mais teve baixas no Brasil. Qual é o peso disso quando está no volante sem vacina? Rapaz, é um pouco preocupante, né? Isso vinha afligindo a gente, porque é uma coisa que deixava a gente meio sem paz, porque a gente estava de frente aí, rodando o dia todo, a gente entra, a gente sai, coloca a mão nos lugares que as pessoas colocavam e tal, a gente ficava preocupado, mas graças a Deus o sindicato correu atrás aí, Zedequias e a sua equipe, e deu uma força a gente e trouxe na nossa casa, isso é importante. Desculpa, você chegou a perder alguém, um amigo, um colega de trabalho? Ah, com certeza, perdi sim. Mais de um? Mais de um. Vai pra casa como hoje? Ah, alegre, graças a Deus. Em paz, leve? Em paz. Livre, leve, solto e imunizado. Isso aí, graças a Deus. Obrigado, viu? Chamar aqui o Zedequias da BDquias, o Zedequias. Tudo bem, diretor? Como é que você tá? A gente conversou há mais ou menos um mês, um pouco mais disso, aqui mesmo em Cariacica, no terminal, no dia que vocês fizeram aquela paralisação, inclusive reivindicando. Um pouco mais de um mês saiu, né? Já era a hora ou passou da hora? Boa tarde. Já estava passando da hora, né? Valeu a reivindicação, valeu a luta do trabalhador. Essa é uma vitória do trabalhador rodoviário, que conquistou essa antecipação aí, dessa categoria aí, que já era um grupo prioritário. O governo antecipou a vacina para os rodoviários, está sendo vacinado junto com as outras categorias aí, e merecido, porque o rodoviário está de frente ali, ele não tem outra opção. Ele não tem opção de ficar em casa. Ele carregou o pessoal da saúde aí, sem reivindicar, carrega os ônibus lotados aí, não teve opção de ficar em casa. Parabéns para a categoria aí, que conseguiu conquistar aí essa primeira dose da vacina aí. Obrigado, diretor, muito obrigado. Também já tomou a sua, já está imunizado, né? Ainda não, só vou tomar a vacina depois que toda a categoria rodoviária estiver vacinada. Ah, que legal, atitude bonita, parabéns, viu? É um respeito às pessoas que ainda não foi vacinado. A segunda etapa vai chegar aí para todos aí. Ah, obrigado, viu, diretor, é isso aí. Ah, o pessoal do laudo aí que tá pegando laudo na Maracutaia podia ouvir o que o diretor do sindicato fez, né? Porque não é correto isso. Você que tá assistindo a gente, mora em Cariacica, será que vai rolar vacinação pra mim? Tem uma novidade. Atenção, viu, Bruninha? Que hoje, a partir de hoje, 2 horas da tarde, pelo site vacina.cariacica.es.gov.br, repito, vacina.cariacica.es.gov.br, vai rolar cadastro, são 10.000 vagas. E quem que pode se cadastrar? Atenção, hein? Atenção, anota pro parente, pra avó, pro tio, pro pai, vamos lá então. Para quem serão destinadas essas 10.000 vagas? Para a segunda dose dos idosos com 65 anos ou mais, segunda dose da galera do jaleco, a galera que é profissional de saúde, a primeira dose para quem tem comorbidades, a primeira dose para gestantes ou para aquelas mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias e também a primeira dose para os profissionais de educação. Então fiquem ligados, porque às 2 horas da tarde, às 14 horas, abre então essa possibilidade. Ô Bruninha, eu tô falando aqui, você quer me provocar alguma coisa aqui? Me fala, tô me sentindo sozinho, você também tá sozinha, vamos prosear então, ué. Vamos conversar então, Felipe, você está dando aí as atualizações de Cariacica, né? Mas a gente já está aí, a partir dessa segunda-feira, com um novo mapa de risco para contaminação da Covid-19 em vigor. E tem mudanças aqui para o estado, ó.
Vamos dar uma olhada juntos? Felipe também continua ao vivo com a gente. Nós temos agora 27 municípios em risco alto para o contágio da Covid-19. A principal mudança é Vitória. Nossa capital estava 2 semanas em risco moderado e agora volta para o risco alto. E na Grande Vitória, somente Viana não está no risco alto. Viana aparece aí pra gente em risco baixo. Vamos voltar a conversar com o Felipe, então, com esse novo mapa de risco aqui para o Espírito Santo. Felipe, o que muda no funcionamento do comércio? Esses dias eu ouvi de um telespectador que às vezes é o mapa da sanfona, porque vai, volta, fecha, abre. Pois é, então vamos ver na prática. Quando está no risco alto, só Viana que não está, todos os outros municípios estão, da Grande Vitória, né? O comércio de rua não essencial, ele abre de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde. 10 da manhã às 6 da tarde, segunda a sexta. Já no sábado, das 10 da manhã às 2 da tarde. Não pode funcionar aos domingos. Já os shoppings podem funcionar de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 8 da noite. Meio-dia às 8 da noite. E no sábado, do meio-dia às 4 da tarde. Esse funcionamento dos shoppings, as restrições não valem para aqueles estabelecimentos conhecidos como estabelecimentos essenciais, que são farmácias, o comércio atacadista, distribuidoras de gás, de cozinha, supermercados, aqueles estabelecimentos também que vendem alimentos para pet, né? Só ajeitar a máscara aqui, vamos lá, ao vivo assim mesmo. E bares e restaurantes, quais são as mudanças, né? As lanchonetes, cafeterias, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebida alcoólica, elas podem funcionar entre 10 da manhã e 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Já no final de semana, no sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde. Para encerrar a educação, aula volta, não volta? Vamos lá. As aulas da educação infantil e do ensino fundamental, 1º ao 5º ano, elas podem ser presenciais, mas respeitando o limite de 50% da ocupação das salas. Para as demais séries, ensino superior, cursos técnicos, segue permitido apenas o atendimento individual entre professor e aluno. Além, é claro, do ensino remoto. Ô Bruninha, fala pra mim, teve aglomeração esse final de semana? Meu Deus do céu. Teve sim, Felipe. A prefeitura teve que fiscalizar e fechar eventos clandestinos. Um absurdo, né? No meio desse monte de caso novo aí surgindo. Você tem mais informações, né? Pois é, Bruninho, te provoquei, mas estão aqui as informações e mesmo diante desses novos casos, né, aparecendo aqui no Espírito Santo, muita gente continua desrespeitando os protocolos sanitários contra a Covid-19. E em Vitória, uma festa com 500 pessoas foi encerrada, né? A festa, ela acontecia em uma marina, né? Foi na marina, né? O bairro Pontal de Camburi. Os frequentadores estavam aglomerados e não usavam máscara de proteção. Aí é treta, né? O estabelecimento foi multado em cerca de R$9 mil, porque, além de não respeitar as regras de combate à Covid-19, também não tinha alvará de funcionamento. E os responsáveis pelo som, eles foram apreendidos, né? E os responsáveis, eles vão responder, o som foi apreendido, melhor dizendo, e os responsáveis vão responder aí por crime contra a saúde pública. E ainda em Vitória, Bruninha, mas no centro, né, 2 bares que estavam também abertos, né, com aglomerações e foram multados pelos descumprimentos das políticas sanitárias do decreto estadual que aí fala sobre as aglomerações, né, sobre esse tipo de crime contra a saúde pública. Por enquanto é só, Bruninha, é isso aí, vamos tocando o barco, vamos mantendo essa preocupação. Distanciamento, máscara, álcool em gel, porque apenas 10% da população brasileira tomaram as 2 doses da vacina. Então, precisamos nos proteger. Beijo, Bruna. Mensagem passada, eu volto com você. Tá certo, Felipe. Obrigada aí pelas informações, viu? Bom trabalho. Lembrando que o Felipe está em Cariacica, gente, mostrando que começou a vacinação dos rodoviários. E em Vila Velha, hoje também começou a vacinação desses trabalhadores, motoristas de ônibus e cobradores. Cariacica e Vila Velha também. Vamos seguir aqui com o TN1, gente. Uma mulher foi vítima de uma tentativa de homicídio em Cariacica. Os filhos da vítima a encontraram ferida por disparos e chamaram o socorro. O motivo seria uma vingança contra o marido dela. O crime aconteceu ontem, entre 6h30 e 7 horas da noite, no bairro de Nova Esperança, em Cariacica. Uma dona de casa de 34 anos foi buscar os filhos na casa de uma vizinha quando sofreu a tentativa de homicídio.
A mãe das crianças teria saído lá no início da noite para vir aqui na casa de uma outra pessoa, onde os filhos dela estariam participando de uma festa. Mas foi logo ela curvar aqui na rua e um homem numa moto, junto com uma mulher, teria disparado diversos tiros contra ela. Um tiro que pegou na perna, que pegou no braço e também na cabeça. Os filhos que moram aqui perto teriam ouvido os disparos e vieram saber o que estava acontecendo, quando acabaram encontrando a mãe agonizando aqui no chão. A suspeita é que os tiros teriam sido disparados por um homem que acusa o marido da vítima de ter sumido, e um outro morador também, de ter sumido com a carteira dele. Ele vem ameaçando a família há cerca de 3 semanas e ontem resolveu fazer o que vocês viram. A vítima está internada no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. 3 dos 5 filhos se depararam com a mãe no chão, enquanto o casal na moto fugia em destino ignorado. A mulher foi socorrida para o hospital, mas antes de ser levada pediu ao marido para não reagir àquele crime. O marido é um autônomo que não quis gravar entrevista, mas contou que o agressor ameaça ele e um outro comerciante do bairro de ter achado o documento e não ter entregue. Com a mãe no hospital, os 5 filhos agora dependem do pai, que trabalha fazendo material artesanal. O crime agora será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Ô, gente, quanta violência, hein? Vamos voltar, então, a falar com a repórter Suzy Faria. Está de volta aqui conosco, trazendo mais detalhes dessa história. Suzy, é com você, minha amiga. Pois é, Bruna, olha a situação desse caso. Devido a um documento perdido que pode ser tirado segunda via de graça ainda aí nos meios oficiais, esse homem importuna essa família há cerca de 3 semanas e também acusa um morador, um comerciante do bairro, de ter achado essa carteira, esse documento e ter dado sumiço, não entregar. A gente não consegue entender por que a perda de um documento vale a vida de uma pessoa. Uma mulher que tem 5 filhos para cuidar. A família não quis dar entrevista, está bem reservada, mas contou que o estado de saúde da mãe é bom, só que o tiro que ela levou na cabeça está alojado, a bala não pode ser removida, porque se isso acontecer, ela vai acabar perdendo os movimentos. Então essa mulher vai ter que conviver com essa violência para o resto da vida. Esse caso, como eu falei, vai ser investigado pela Delegacia de Proteção e Homicídios aí, a mulher. Mais um caso, viu? Porque esse final de semana, Bruna, as mulheres acabaram sendo o alvo. E não foram esses casos apenas que nós contamos até agora no jornal, não. Teve uma outra mulher de 33 anos de idade que estava sendo espancada lá na região de Cristóvão Colombo e Vila Velha. E o companheiro dela, o autor dessas agressões, acabou sendo preso pela polícia. Esse que aparece aí sem camisa, de bermuda azul. Ele foi preso quando pegava uma pedra para terminar de matar a companheira. Os vizinhos interferiram e acabaram prendendo o homem e chamando socorro para a mulher. Surpresa essa, quando a polícia socorre e leva para o hospital, verificando o nome dela, descobre que essa mulher tem mandado de prisão em aberto. Então, ela vai curar toda a surra que levou, que quase a levou à morte na cadeia. Lá na Serra também teve um outro caso. Um homem chegou para discutir com uma mulher, estava acompanhado do atual namorado dela. A discussão se elevou, o namorado começou a brigar com o ex e quase que morre, levando um tiro que acertou na cintura dela. E também teve um caso na Serra em que enteada e padrasto brigaram, os dois tinham ingerido bebida alcoólica e ela acabou levando a pior, levando uma facãozada na cabeça. Mas nenhum desses casos houve morte. Ou seja, foi um final de semana extremamente pesado aqui no estado com relação à violência. Você não acha, Bruna? Acho não, tenho certeza. Até quando, né? A gente vai ter que dar esse tipo de notícia aqui, fim de semana, infelizmente movimentado, e as mulheres aí sendo vítimas de violência. Suzy, obrigada pelas informações, minha amiga. Bom trabalho aí para você. Vamos tocar daqui, gente. Um recém-nascido foi internado em estado grave com sinais de agressão no noroeste do estado. O bebê, de apenas 8 dias de vida, chegou ao hospital com lesões na mão esquerda, dedos dos pés e escoriações nos joelhos. A criança foi socorrida pelos bombeiros, o conselho tutelar e a polícia civil foram acionados. A mãe do bebê tem 21 anos. Primeiro, ela alegou que o filho havia caído do sofá.
Depois, diz que o filho teria sido jogado da cama pelo irmão de apenas 3 anos de idade. De acordo com a Polícia Civil, a mãe do bebê foi conduzida à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvida e liberada. O delegado entendeu que não haviam elementos suficientes para realizar uma prisão em flagrante. O recém-nascido foi levado ao Serviço Médico Legal de Colatina para fazer exames para identificar as causas dos ferimentos. Olha, vamos dar uma respirada. A seguir, o pedido de socorro dos moradores de Araçás, em Vila Velha. O medo é na violência do bairro. E as últimas informações sobre a vacinação aqui no estado. Fique com a gente já volta, é um instante só. 12h23, estamos de volta e agora a gente fala da insegurança em Araçás, Vila Velha. Em uma semana, 5 carros foram roubados lá no bairro. E um dos casos foi na semana passada. Se acompanhou aqui no TN1, um feirante acabou tendo uma garrafada recebida na cabeça por um bandido. 5 carros em uma semana. Esse é o número de veículos roubados aqui no bairro Araçás, em Vila Velha. Um deles aconteceu na semana passada. O Josué, de 38 anos, foi assaltado. O feirante teve o carro dele roubado e ainda foi agredido pelos assaltantes. Não tinha 2 minutos que eu tinha estacionado. O cara chegou por trás, me agarrou pela camisa aqui, me botou a arma na minha cabeça e deu a volta, falou que perdeu. Chave do carro, carteira, relógio. Rendeu meu menino, tomou o celular dele. A comunidade está revoltada com tantos casos graves de violência. A gente já vem sofrendo isso tem bastante tempo, né? A gente não tem segurança, a gente não tem tranquilidade. A gente que tem comércio aqui na região, para a gente está sendo muito difícil, porque você abre de manhã e não sabe o que vai acontecer. Então a insegurança, ela infelizmente ainda assombra a gente. São vários assaltos, vários furtos que tem acontecido constantemente. E o bairro tem de tudo. Um comércio forte, uma boa área de lazer, unidade de saúde e um destacamento da Polícia Militar que deveria trazer mais segurança, né? Mas é o que não acaba acontecendo. É total falta de segurança. A partir das 19 horas você não pode sair à rua sem correr o risco de ser assaltado. Entendeu? Que está demais. Isso é cotidiano. Não tem dia certo, não tem hora certa. À noite a insegurança é total. A gente se sente inseguro, né? Por falta de segurança aqui no bairro, entendeu? Como ser um bairro bom, está faltando segurança no bairro, entendeu? Outra coisa que chama a atenção no bairro é que por aqui existem várias ruas assim, ó, sem saída. Na verdade, sem saída para os carros, né? Porque quem tiver de moto, de bicicleta ou a pé, consegue passar por aqui tranquilamente e fugir tendo acesso à rodovia Darli Santos. Isso é justamente o que Dona Laide reclama há anos e anos. É fuga. Então eu sugeri na época que fizesse uma delegacia na entrada do Vale Encantado, aquela estrada, mas uma delegacia técnica que vigiasse o bairro, que tivesse olho para o bairro Araçá, porque vai ser muito bom, mas vai ser muito bom para os bandidos. Que as ruas aqui são todas... não tem saída, né? Só tem entrada e saída no final. E as ruas só tem saída para moto e para bicicleta, que ajuda a fuga deles. E a gente pede uma ajuda aí, um apoio do governo para poder, do nosso prefeito também, para poder dar uma atenção melhor para a gente ter um pouco mais de paz aqui no bairro. Mas apesar das reclamações dos moradores que a gente acompanhou aí na reportagem, a Polícia Militar informa que tem realizado cercos táticos, além do policiamento ostensivo no bairro. O comando da 2ª Companhia do 4º Batalhão está à disposição da comunidade para ouvir as demandas dos moradores e juntos traçar medidas de segurança. Olha, gente, o escritório da Cesan de Laranjeiras, na Serra, foi invadido, viu? Para ter acesso ao local, os criminosos quebraram a porta de vidro. Os estilhaços estavam no chão. O bandido vasculhou gavetas e deixou tudo fora do lugar. A intenção era buscar por dinheiro. A informação era que havia um vigilante no local. Nós entramos em contato com a Cesan para saber sobre os prejuízos e o atendimento à população se foi prejudicado, né? Por meio de nota, a companhia informou que o serviço de atendimento está mantido. Apenas um tablet foi levado do local. Para atualizar, gente, a situação da vacinação aqui no Espírito Santo, vamos ver como é que está o andamento da vacina? Vamos lá, ó. Até agora, o Espírito Santo já recebeu 1.910.060 doses.
Conseguimos aplicar 980.971 primeiras doses. Segundas doses foram aplicadas até agora 416.601. Agora você vai conhecer a história, gente, do seu Pedro, um idoso que tem 102 anos e parou os estudos quando ainda era criança. Não sabia ler nem escrever. Aqui, ó, ele aparecendo atrás de mim. Mas com a ajuda e o incentivo do filho, ele conseguiu finalmente realizar um grande sonho. Seu Pedro está de volta à sala de aula. Sabedoria aos 102 anos de idade. A frase resume seu Pedro, que após 9 décadas sem estudar, retornou à sala de aula. Seu Pedro aprendeu a ler aos 7 anos de idade, só fez o primeiro ano e precisou parar de estudar para trabalhar na roça e ajudar a família. Mas não podia estudar porque meu pai era fraco, vivia de ganho, então eu não pude estudar. Ele não pôde me sustentar no estudo. O idoso é ativo, cuida das plantas em casa e o seu mais novo hobby são os cadernos. Estou estudando e estou gostando do estudo e vou prosseguir com o estudo, que o estudo é bom. O filho de seu Pedro, o André, tem uma história parecida. Começou a ser alfabetizado e parou de estudar. Adulto, ele não conseguia ler e a vontade de aprender surgiu quando foi trabalhar na cidade grande, em São Paulo. Comecei a trabalhar viajando, né? Aí eu não tive tempo assim para estudar, né? Aí hoje eu vejo a necessidade, né, que nós necessitamos de estudar, né? Senão cada vez mais a gente vai ficando para trás. E voltei a estudar com os 46 anos. E estou aqui, né, para adquirir uma vida melhor, né? André tem 46 anos e é mestre de obras. Quando começou a estudar, ouviu uma pergunta do pai. Perguntou para mim se a professora aceitava ele na escola, né? Eu disse, eu vou perguntar a ela, se ela aceitar. A professora, claro, aceitou o novo aluno, mas em idade, o mais velho da escola. E os dois seguem juntos o sonho de aprender a leitura. Seu Pedro aposentou há 37 anos, trabalhou como vigia e também fazendo telhas. E nesse período todo sem estudar, resolveu voltar às salas de aula, mas ainda só assistiu 2 aulas presenciais. Mas ele tem um objetivo, não parar de estudar nunca mais. E tem total apoio do filho André. Seu Pedro é baiano, teve 14 filhos com a esposa, que mora na Bahia. André mora em Vitória há 3 anos. Há um mês, seu Pedro decidiu morar com o filho em Maruípe, Vitória. E bem pertinho de casa está a escola. E aqui os papéis se invertem. E o amor entre eles é prova de que não há tempo para sonhar. E eu vejo assim que é uma maneira até que dele viver até mais, porque está ocupando a mente dele, né? A alegria de voltar a ser criança, pintar, desenhar, né? Escrever. Eu gosto mais de escrever uma carta para uma pessoa. É o que eu gosto mais de escrever. E seu Pedro faz 103 anos no dia 18 de outubro. Cheio de planos, não faz questão de presentes, mas... Não espero ganhar nada não, só a bênção do nosso Deus. Agora, Deus falando nos corações humanos, se quiserem me dar qualquer coisa, eu aceito de bom grado, não é? E a gente está vendo aí seu Pedro lendo sem óculos, é porque ele tem uma visão excelente, tá, seu Pedro? Tá melhor do que todos nós. Parabéns aí, viu? Que o senhor siga firme nos estudos. Seu Pedro é estudante da educação de jovens e adultos na rede municipal de Vitória, tá? Se você também mora na capital e tem vontade de voltar para a sala de aula, aproveita, porque a rede está com vagas em aberto. É só procurar uma das unidades de ensino, levar seu histórico escolar, carteira de identidade e comprovante de residência. Caso você não tenha histórico escolar, não tem problema não. Você vai fazer uma prova de nivelamento, tá? E olha, antes da gente ir para o intervalo, vamos atualizar como é que está a situação da vacinação em alguns municípios aqui da Grande Vitória. As prefeituras mandaram atualizações para mim agora, viu? Prefeitura de Vitória vai abrir agendamento nesta segunda, hoje, a partir das 16
horas. Vai ser aberto o agendamento para a segunda dose, atenção, da Coronavac, voltada para idosos com 65 anos ou mais e também trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose até o dia 12 de abril. Prefeitura da Serra também respondeu para a gente sobre a vacinação no município essa semana. A expectativa é que um novo agendamento seja aberto na próxima quarta-feira, dia 2. Os detalhes e os números de doses, o público que vai ser atingido, ainda não foram definidos, eles estão decidindo. Cariacica, Felipe falou agora há pouco para a gente, mas a gente relembra, a Prefeitura de Cariacica vai abrir hoje também mais 10 mil vagas para vacinação contra a Covid. O agendamento vai poder ser feito a partir das 14 horas pelo site da Prefeitura de Cariacica, vacina.cariacica.es.gov.br. Temos atualizações também sobre o agendamento em Viana. A Prefeitura de Viana informou que o grupo de comorbidades fase 1 e fase 2 vai abrir hoje um novo agendamento para esse grupo. Comorbidades fase 1 e fase 2 na faixa etária de 18 a 59 anos. Tem que conferir lá no site de Viana o horário direitinho que vai abrir, fica ligado. O site é agendamento.viana.es.gov.br. Combinado? Vamos seguir, gente? A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta você vai ver como é que fica a previsão do tempo para hoje e para amanhã. E também a gente vai mostrar o resgate de um gatinho fujão. Olha só onde ele foi parar, gente, em cima do telhado. Voltamos rapidinho. Sai daí não. Estamos de volta, a semana começou com sol em todo o estado. Bora lá para fora, as imagens ao vivo já estão aqui para a gente saber como é que fica o tempo nesse momento. Imagens ao vivo da Avenida Beira-Mar, bem próximo ali à curva do Saldanha da Gama. Sol está brilhando, céu aberto em toda a capital, trânsito fluindo tranquilamente também. Mas olha, deve chover fraco nas regiões sul e serrana à noite, viu? Aqui na Grande Vitória e na parte norte do estado não há expectativa de chuva. Vento moderado litoral da região sul e Grande Vitória. Em alguns momentos as rajadas podem ser um pouco mais fortes, então atenção, viu? Já amanhã o tempo muda e o sol vai aparecer entre muitas nuvens. Vai poder chover em alguns momentos do dia em quase todo o Espírito Santo e as temperaturas também devem diminuir. Ô, gente, para encerrar o TN1 nesta segunda, a história de um resgate super fofo, viu? Bombeiros militares foram acionados para tirar de cima do telhado um filhotinho de gato. Vamos ver? As equipes se deslocaram até o bairro Maruípe, aqui em Vitória, após um chamado da dona da gatinha. Olha aí, ela informou que o animal de estimação de nome Mia havia subido no telhado da casa da vizinha e não conseguia mais descer. Vê se pode. A família já tinha feito de tudo, mas não adiantou não, viu? Um dos bombeiros colocou em ação a experiência e olha aí, conseguiu resgatar a Mia sã e salva. Alegria da dona do animal, né? Agora, tomara que a gatinha tenha aprendido a lição e não volte mais a se aventurar tanto, né, Mia? Ô, gente, vão ficando por aqui, encerrando o TN1 desta segunda-feira. Ótima semana, beijo enorme e amanhã tô aqui esperando vocês, combinado? Tchau, tchau.